Muito bem, agora vamos falar de uma questão muito interessante e que envolve história e envolve conhecimentos médicos, a área de saúde. Bem, a questão diz assim: a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Bem, você está no ano de 1904, o governo de Rodrigues Alves e o prefeito do Rio era o Pereira Passos. O que acontecia com o Rio? Uma situação terrível, era a capital do país e muitos navios estrangeiros não queriam parar no porto do Rio, devido a uma série de problemas sanitários que havia na cidade do Rio de Janeiro. Bem, então eles resolveram fazer duas coisas, o governo federal junto com o governo municipal. Primeiro, modernizar o Rio, mas modernizar de que jeito? Ao estilo de Paris. Paris é que estava na moda na época e de fato uma cidade fantástica. Então, abrir avenidas, mas para abrir avenidas seria necessário derrubar umas 600 construções. E com isso, as pessoas humildes que estavam morando no centro da cidade seriam expulsas dos seus casebres, dos seus cortiços, para outras regiões, ou seja, para a periferia. Então, o que você está tendo nesse momento no Rio de Janeiro? Deslocamento de pessoas feitos à sua revelia, quer dizer, contra a sua vontade. E por outro lado, o Rio de Janeiro tinha este problema de uma série de doenças que matavam milhares de pessoas por ano. Isso espantava muita gente. Bem, para falar de doenças e entender melhor essa questão, temos que passar para o professor Katayama, que além de professor de língua portuguesa, é médico. Por favor, professor. Bom, a revolta da vacina, ela diz respeito, no caso, a uma doença que é a varíola. Era a vacina que tinha sido descoberta há pouco mais de um século, ou criada há pouco mais de um século, lá na Europa, e contra uma doença que, como o professor acabou de dizer, matava muita gente. A varíola tem uma característica que, como algumas doenças modernas que conhecemos, não tem cura. Então a vacina é a resposta para algumas doenças desse tipo. O negócio é prevenir. Né? Prevenir. É como, por exemplo, até hoje se procura uma vacina para AIDS. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura. Apesar de ser controlada, não tem como matar o vírus da AIDS. Então o ideal é procurar uma vacina para você prevenir que essa doença se desenvolva. E a vacina para a varíola já estava sendo um sucesso na Europa e no Brasil morrendo muita gente pela doença. Então qual foi o raciocínio do Oswaldo Cruz, que era o sanitarista que trabalhava no Rio de Janeiro e enfrentava essas condições? Precisava vacinar a população em massa para erradicar a doença. E convenceu os parlamentares a aprovarem uma lei que obrigava a vacinação da população. E o problema foi impor essa vacinação à força, sem uma campanha de esclarecimento, sem ensinar a população o que era vacina. Vacina era simplesmente algo desconhecido, era novo, tanto para os médicos quanto para a população em geral, principalmente os de menos conhecimento. Então, quando alguém chegava na casa do indivíduo para vacinar à força, era uma invasão de privacidade, era um desrespeito à liberdade, à individualidade, e por isso justificam a revolta da população. A intenção era boa, vacinar todo mundo, mas a forma como foi feito foi inadequada. Né? Aí, juntando a questão da reconstrução da cidade, né, reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, o povo não aguentou mais aquilo e partiu para a briga. Resultado, 30 mortos, mais de 100 feridos, centenas de deportados para o norte do país, inclusive para o estado do Acre. Né? Ninguém queria ir para o Acre naquela época, né, professor? Aí foram à força. Então veja o que significa tudo isso. Autoritarismo, você estava na República Velha, imposição sem esclarecimento, como disse o professor Katayama, e, além de tudo isso, teve mais um fator que foi a imprensa. A imprensa aproveitou, que também parece que não entendia do processo da vacina, não procurou se informar,
mas começou a satirizar o Oswaldo Cruz e dizer que, na verdade, a vacina iria trazer doenças para a população. Olha como que às vezes a mídia também tem uma influência poderosa. Hoje a mídia é bem mais esclarecida, né, professor? O Brasil, em termos de vacinação, etc., e como que o senhor entende essa posição do Brasil hoje com relação à vacina, profilaxia e tudo mais? Hoje o Brasil está bem situado, né, entre os países todos, em termos de vacinação, segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Muitas doenças já foram erradicadas. Aliás, a varíola, que causou essa revolta no início do século passado, foi a primeira doença a ser considerada erradicada pelo homem. Na década de 1980, no planeta todo, a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola erradicada, graças à ação da vacina. Katayama, esse caso recente da microcefalia tem a ver com essa questão da vacina que você está colocando? Isso, esse é um boato que ocorreu. Hoje estão tentando associar a microcefalia a uma virose, no caso uma virose nova para o país, que é causada pelo Zika vírus, mas houve muitos boatos de que esses casos de microcefalia estariam sendo causados por gestantes que foram vacinadas para a rubéola. Só que o detalhe é que a vacina para a rubéola nem sequer é aplicada em gestantes. Nossa, veja você o que é um boato, né, gente? Então a revolta da vacina foi em cima de casos concretos, mas também em cima de boatos. Olá, nós vamos agora trabalhar com uma questão de ciências da natureza que fala sobre a AIDS. Traz um texto da revista Ciência Hoje com dados de 2009. Estima-se que haja atualmente, no mundo, 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS. Sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Professor João, o que nós temos aí de história da AIDS? Pânico. Quando o AIDS começou a se espalhar pelo mundo e entrou firme no Brasil, foi um gelo total nas pessoas. Muitas pessoas mudaram a sua atividade completamente. E eu tinha colegas médicos que diziam: vai ser uma mortandade no planeta Terra. A população humana vai ser reduzida drasticamente e esta doença, essa pandemia, vai crescer em progressão geométrica. Mas não foi bem assim, porque os seres humanos se adaptaram a essa realidade, começaram com contraceptivos, campanhas pelo uso da camisinha e assim por diante. Bem, o problema ainda está aí, mas ele está num outro nível, né, professor? O professor Katayama também é médico, então vai nos aprofundar no que é que está acontecendo e as perspectivas desse combate à AIDS e dessas mudanças todas que a ciência e o comportamento humano procuram estimular. Bom, desde que surgiu a AIDS e até hoje, qual é a grande busca da ciência? É procurar uma vacina para combater o vírus do HIV. O que a vacina faz? A vacina introduz no nosso organismo alguma partícula ou alguma sequência de proteínas da substância ou do vírus em questão e faz com que o nosso sistema imunológico reconheça sempre aquela partícula e passe a combater tudo que encontrar com aquela partícula. No caso, uma sequência do vírus, se transformada em vacina, toda vez que um vírus fosse introduzido no organismo, nosso próprio sistema imunológico iria lá, iria destruir aquele vírus. Professor Kata, eu me lembro que no início nem se sabia direito quem era o transmissor da AIDS, o que se era um vírus, se era falta de higiene, achava-se que podia se pegar essa doença por várias fontes diversas, né? E isso realmente então criou aquele caos, mas que gradativamente começaram a descobrir como funcionava. Sim. E a ideia da vacina é justamente fazer com que nós possamos ficar mais tranquilos. Todo mundo, se for vacinado para uma vacina contra o HIV, todo mundo, se for vacinado contra o HIV, vai poder, quando no caso de uma contaminação, o próprio organismo debelar a doença.
Boa. Então a ideia é essa. E é justamente isso que a questão pergunta. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria fazer o quê? E a resposta está aqui. Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Pronto.